Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Estamos estudando aí, o livro de Josué, esse livro grossão, que é essa biblioteca, essa prateleira de livros aqui, um livro muito complexo e ao mesmo tempo dá um problema isso desse livro. Nossa Deus. Que Deus possa abençoar você, você que é da área da filosofia. Irmão Gerson, não fiz filosofia, todos nós somos no fundo bastante filósofos. Todos nós somos no fundo bastante teólogos, todos nós somos bastante médicos, somos psicólogos, nós somos tudo. Já notou isso? A gente é que fragmentou tudo isso aí, mas no fundo, nós somos físicos, nós somos professores, nós somos pais e mães, nós somos filhos, nós somos humanos. Às vezes a gente tenta não ser humano, tá? A gente é tudo isso aí, tá? Nós temos aí este estudo um pouco mais humorado, para não ficar muito pesado também. E aqui tem feito a diferença na nossa comunidade com os jovens, né? Que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos e você que está conosco aí. Livro de Josué, capítulo 23, né? Os últimos discursos aí do pessoal aí, principalmente de Josué, esse grande líder. Daqui a pouco Josué vai morrer também. O Abraão já morreu, o Adão já morreu, a Eva morreu, um monte de gente já morreu. O José do Egito, o Jacó, essa galera toda aí, né? E agora vai ser finalizado aí a trajetória de Josué, tá? Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida. Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários que eu ficarei muito feliz em pegar para mim. Às vezes eu anoto as coisas aqui, o meu super caderno já está quase na metade, eu estou com um caderno de 300 folhas, dessa grossura, e ele já está na metade de tantas coisas que eu escrevo. Depois eu vou mostrar a quantidade de caneta que eu ganhei. Parece até uma piada esse tanto de caneta que a minha esposa me deu. O pessoal morre de rir. Nossa, que monte de caneta. Deus abençoe minha querida esposa, Simoniara, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. Ismael esteve aqui ontem conosco no culto. Ismael e a sua futura esposa, a Rihanna. Poxa, que pessoa abençoada. Deus abençoe vocês aí, né? O Robert, o Guilherme, Deus abençoe vocês. E o Léo também esteve conosco ontem. O Léo está tirando carteira de motorista aí. Deus abençoe, Léo. Você, seu instrutor aí, que Deus te abençoe. O João Ítalo também, né? Está fazendo as aulas na autoescola aí também, que Deus abençoe vocês aí. Josué capítulo 23, versículo 1. Passados muitos dias depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso, já é um ancião, já é idoso, e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, e os anciãos, e aos cabeças, e os juízes, os oficiais, e lhes disse: Eu já sou velho, entrando em dias, vós tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. É o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. A ideia Deus que eles têm aqui é uma ideia de Deus de guerra, né? Se você ontem eu estava estudando sobre história, eu estou acompanhando aí um professor de história, ele é muito bom, né? E aí, algumas pessoas que estavam fazendo a mesma aula fizeram umas perguntas muito interessantes. Porque muitas vezes parece que o Deus, a ideia Deus do Antigo Testamento, ela é uma ideia de um Deus vingativo, um Deus de guerra, um Deus que manda matar homens, mulheres e crianças, e o Deus do Novo Testamento é uma ideia de um Deus bastante diferente, né? Eu já tinha notado isso, às vezes eu falo isso aqui com os meninos para prestar bastante atenção nesses detalhes, porque é muito diferente, tá? Muito diferente a ideia Deus do Antigo Testamento com a ideia Deus no Novo Testamento. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem heranças das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho eliminado. Olha, as nações que tenho eliminado. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Você acha que Deus, um Deus que eu entendo que é amor, misericórdia e justiça, iria pedir para você eliminar uma nação, tá? Pensa nisso aí direitinho.
O Senhor vosso Deus os impelirá e os expulsará de diante de vós, e possuirás a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais, nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menção dos vossos nomes, dos nomes dos vossos deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Ou seja, se a minha nação tem um Deus, a nação dos outros também tem um Deus, né? É isso. Então, assim, é um período da história humana narrado pela Bíblia Sagrada, pelo menos aí o Moisés vai falar muito sobre isso, o Josué está falando sobre isso, em que lá na região existiam as ideias de vários deuses. Então, cada tribo, cada cidade, cada nação, cada grupo social tinha ali as suas divindades que eram ali adoradas, cultuadas e todos os procedimentos religiosos aí que você entender aí, tá? Se os hebreus israelitas tinham, os outros povos também tinham, os cananeus, né? Então tinha toda uma hierarquia, né, de divindades, o pai dos deuses, a mãe dos deuses, os outros deuses, filhos, até chegar, né, nos outros aí. Assim, se você prestar atenção nos filmes da Marvel, a Marvel pegou a ideia do Thor, né? O Odin, aí tem o Odin, tem a mãe, a esposa do Odin, depois vem o Thor, aí vem o Loki, aí vem, né, até chegar no povão ali de Asgard, né? Aí tem que estudar um pouco de mitologia ou ver o filme. Aí tem que ver o filme, que você vai entender muito bem aí, tá? Se a gente pegar esses mitos, é interessante a gente olhar para esses mitos, que é o seguinte: os gregos têm uma ideia muito interessante de um deus criador chamado Demiurgo. Só que esse deus criador Demiurgo, ele cria as coisas a partir das coisas que já existem. É interessante, é interessante. Eu estou falando isso porque eu estou estudando filosofia. Então eles têm uma ideia, os gregos antigos, né? Tinha uma ideia de um deus Demiurgo que construiu os mundos, as coisas, a partir das coisas que já existiam. Então ele não criou o universo. O cristianismo, principalmente o cristianismo, né, o judaísmo cristão, o cristianismo judaico, vamos dizer assim, né, essa procedência de um para o outro, né, nós saímos do judaísmo, ou nós fazemos parte, ou são as mesmas histórias, né? O judaísmo cristão, né, a ideia de um único Deus criador é uma ideia um pouco mais elaborada, porque é Deus criador de tudo. De tudo. Então são ideias impressionantes aí. Isso está bastante evidenciado na Bíblia Sagrada. A gente vai ver isso o tempo inteiro. É só prestar atenção que você vai ver isso aí, né? As brigas que vão dar por causa de que você só pode seguir o Deus que nós estamos seguindo. Aí você vai seguir um outro Deus. Aí esse fulano não foi bom porque ele seguia outros deuses. Então você vai ver isso o tempo inteiro na Bíblia, tá? E por incrível que pareça, muitas vezes as ideias de deuses que se tem na história são deuses vingativos, deuses com sentimentos humanos, né? É isso, tá? Muito interessante. Agora, quando a gente vai para Jesus Cristo, quando ele vai falar sobre Deus, é um Deus que é amor, é um Deus que é misericórdia, é um Deus que é justiça. É muito diferente, muito diferente. É só prestar um pouquinho de atenção que a gente vai conseguir ver isso aí. Versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis como fizeste até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós grandes, numerosas nações. Quanto a vós outros, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a mil. Olha o poder, né? Poder psicológico dessa turma aqui, né? Um só homem vai perseguir a mil. O poder da religião, né? Da fé, né? Uma pessoa que acha, que entende, que percebe que por estar conectado a este Deus, né? A ideia Deus aqui deles, né? Ele tem capacidade de lutar contra 1000 pessoas, tá? Porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos
como já vos prometeu. Portanto, guardei com cuidado as vossas almas, a ideia de almas aqui é sempre falada pelos gregos antigos, tá? Para amardes ao Senhor vosso Deus. Mas, se de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto destas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereceis nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, assim, se você está com Deus, você vai se dar bem. Se você não está com Deus, você vai se dar mal. Sempre foi assim. Eu falei isso ontem com os meninos aqui. A gente tem essa ideia, né? Se eu estou com Deus, eu vou ser próspero. Se eu estou com Deus, eu vou ter saúde. Se eu estou com Deus, eu vou ter uma mansão. Se eu estou com Deus, eu vou ter um carro. Se eu estou com Deus, eu vou conseguir tudo, né? Se eu não estou com Deus, eu vou me dar mal. Se eu não estou com Deus, o meu carro vai explodir. Se eu não estou com Deus, eu vou ficar pobre. Se eu não estou com Deus, eu não vou ficar... É isso, tá? A gente sempre idealizamos essas coisas aí, né? Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram. Não, todos vós sobrevieram, nem uma delas falhou. Mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, daquelas más coisas até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Se violardes a aliança do Senhor vosso Deus, aliança, compromisso, estatuto, regra, livro sagrado, tá? Sempre vão ter essas questões de acordos, tá? Vou fazer um acordo com Deus. Deus, por favor, me ajuda que o meu cabelo pare de cair, né? Então, são um acordo que eu estou tentando fazer com a divindade. Às vezes a gente cumpre, às vezes a gente não cumpre. Nós somos especialistas em quebrar acordos, tá? Acordos com quem? Com a empresa, acordos no matrimônio, acordos no dia a dia, né? Então, assim, nós somos especialistas, nós somos aqueles em que os acordos são feitos, mas no fundo, a gente não dá muita importância para os acordos que a gente faz, não. Se violardes a aliança do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servides a outros deuses, e a eles vos inclinares, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis da boa terra que ele vos deu. Percebe que é uma propaganda, né? É um marketing bem importante para dizer que ou você segue essa ideia Deus aqui, as outras ideias Deus você deixa de lado, porque se você seguir você vai se dar bem, mas se você puxar para o outro lado, as coisas não vão terminar bem boas para você, tá? A gente sempre imaginou que é assim, sempre, tá? Então eu tô com Deus, eu vou ter saúde, eu tô com Deus, eu vou viver mais, eu tô com Deus, eu vou me dar bem, eu tô com Deus, eu vou conhecer a pessoa da minha vida, eu tô com Deus, a minha empresa vai prosperar. Então, lembrando que tudo que existe e há, e tudo que está aqui neste sistema tridimensional de coisas, né, corre um risco de se deteriorarem. Esse smartphone que eu estou usando pode se quebrar, essa Bíblia que eu estou usando ela pode se desfazer, esse copo d'água que eu deixei aqui ele pode evaporar. Enquanto estamos aqui neste sistema de coisas, as coisas podem dar certo e podem dar errado, muito errado, tá? E aí, por muitas vezes nós vamos dizer que aquilo que deu certo é por causa que estamos conectados com Deus, e aquilo que deu errado é porque não estamos conectados com Deus. Disse Josué, capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses, tá? Está dizendo aqui que os parentescos deles, né? Os parentes de Abraão, né? Serviram a outros deuses. Presta atenção nisso, tá?
eu estou cansado de falar isso aqui desde quando a gente começou a estudar o Antigo Testamento. Uma época em que tudo era uma divindade: o sol, a lua, as estrelas, o rio, o monte, o morro, o barranco, a árvore, o cotoco que eu cortava e fazia alguma coisa. Eu poderia pegar este objeto aqui, ó, e dizer: ó, divindade do frescor, né? Cuide da minha vida e da minha refrescância. Eu poderia fazer isso, né? Era uma época em que tudo era uma divindade, um Deus, tá? Quando os hebreus, os israelitas entendem, né? Aqui a gente entende que foi Moisés que começou a passar essas informações, que é preciso apenas um Deus, isso já foi um avanço, né? Pensa você fazer só as orações de manhã antes de sair de casa. Ó Deus do vento, me protege. Ó Deus do sol, me protege. Ó Deus do trânsito, me protege. Ó Deus da obra, me protege. Então, assim, imagina, se você conhecesse ali na época mil divindades, antes de você sair de casa você tinha que fazer uma oração para 1000 divindades. Aí quando você entende que só existe um Deus, você, ô Deus dos céus, obrigado por mais um dia de vida. Pronto, fez a sua oração, né? É um avanço tecnológico aí. É um avanço tecnológico. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o guiei para toda a terra de Canaã. Lembrando que ele foi conduzido até Canaã, é justamente a terra que eles estão disputando aqui nesse exato momento. Multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque, Isaque deu Jacó e Esaú. Esaú deu o monte Seir em possessão, Jacó, seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri o Egito com o que fiz no meio deles, e tirei de lá, tirando eu do Egito e os vossos pais destes ao mar, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com... Aí vai dar uma resumida aqui no que aconteceu lá no Êxodo, tá? Tirando eu do Egito, vossos pais vieram ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Mas clamaram ao Senhor, e pus uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobri. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto muitos dias. Eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós, e possuístes a esta terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que o amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Lembra do Balaque e o Balaão? A jumenta fala umas coisas, eu tinha um anjo com a espada querendo picotar o cara. Então ele está fazendo uma reflexão, um resumo reflexivo aqui. Pelo que vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão, chegando a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigarceus, os heveus, os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habiteis nelas, e comeis das vinhas e das olivais que não plantastes. Percebe que aqui há um enorme problema, um enorme conflito. Irmão Gerson, eles são ímpios, eles mereceram o que aconteceram com eles. Pois é, eu fiz o exercício de pensamento outro dia, né? E se a gente mudasse de posição? E se nós fôssemos as pessoas que estivessem nessas cidades, tá? Você estabeleceu-se na cidade, você criou família, criou laços comunitários, você estudou na escola, você frequentou o posto de saúde, a academia, você foi no supermercado, aí de repente vem os hebreus, os israelitas. Irmão Gerson, tudo bom? Oi, tudo bom, pessoal? Aqui é a nossa terra prometida. Ué, mas peraí, eu já estou aqui. Não, mas essa terra é nossa, foi prometida para nós. Ué, mas e o meu pessoal? Minha mamãe, meu papai, minha esposa, minhas crianças? Não, você pode ficar tranquilo.
A única coisa que nós vamos fazer é amassar vocês todos. Todo mundo, sem misericórdia. Homens, mulheres e crianças. Percebe que aqui a gente entende que houve um enorme conflito. E se a gente for olhar friamente para a história, o problema está lá até hoje. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários. Percebe? Faixa de Gaza, já ouviu falar? Os problemas que Israel tem com todos os seus vizinhos e vice-versa. São problemas antiguíssimos. Este livro aqui de Josué foi escrito aí uns 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, segundo o que relatam os historiadores, né? Então, assim, pensa quanto tempo ficou essa dívida por causa destas tretas, por causa de chão. Tá? Muda de posição, tá? Você é o ímpio agora. Você tá lá na terra lá no meio dos cananeus e o Israel tá vindo para cima de você, tá? Muda de lugar. Às vezes a gente se olha como o povo de Israel. Não, eu sou o povo escolhido. Eu tô com Deus, tem que amassar esse pessoal. Agora muda de lugar. O povo que tá vindo te amassar vai amassar seu papai, sua mamãe, seu filho, sua filha, sua esposa, vão abusar das suas crianças, vão te picotar, vão te enforcar, vão te empalar. Pesquisa aí o que é o empalamento, tá? Pesquisa aí, você vai ficar horrorizado, tá? É isso. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habiteis nelas e comeis das vinhas e das olivais que não plantastes. Pensa, você tem uma empresa, uma mega empresa, uma empresa que está funcionando, está bombando, você tem seus funcionários, e vem outra pessoa e fala, sua empresa agora é minha. Não, mas espera aí, eu que construí. Não quero saber. A sua empresa me foi prometida. Você pode colocar qualquer evento aí que você vai ficar horrorizado. Tá? Você tem uma escola particular, sua escola tem um prédio, você tem capacidade de atender 500 alunos. Aí vem outra pessoa com outros alunos, vai dizer, a sua escola é a escola que me foi prometida. Ué, mas e eu e o meu pessoal que está aqui? Não, vocês vão ser amassados. Até o porteiro? Até o porteiro. Nós vamos colocar outro porteiro no lugar dele. Nossa, até a tia da merenda? Até a tia da merenda. Nós vamos colocar outra tia da merenda no lugar dela. É isso, tá? É isso. A gente não quer ver, mas é isso que aconteceu, tá? É isso que aconteceu. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do rio e do Egito. E servia ao Senhor. Por que está falando deitai fora os deuses? Porque mesmo com toda essa propaganda anti-deuses, que pode só adorar um Deus, tá vendo? Encontravam-se ídolos no meio das tendas, escondidos, eles adoravam um monte de coisa, mesmo assim, tá? Eles encontraram um acampamento, eu não me recordo agora aonde que foi exatamente, na região lá, tá? Região ali do deserto, região do Israel, por ali naquelas regiões ali todas ali. A quantidade de ídolos que foram encontrados enterrados com medo de, nossa, se descobrir que eu tô com essa divindade escondida aqui, eles vão me massar. Então tinha muito, tá? Então ele vai dizer, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habita. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, vocês podem servir o que vocês quiserem, vocês podem servir o Deus do irmão Gesso que ele inventou lá agora, do ventilador rosa. Pode servir, é maneiro, eu gostei, é um objeto muito legal, se vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase é muito famosa, né? Você vai ouvir isso muito por aí, principalmente nas igrejas evangélicas aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, tá um frio, mas um frio. O meu rosto está ressecado. Eu vou ter que passar um creme nessa cara marrom minha, por causa do frio que está fazendo aqui em Juiz de Fora hoje.
Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Tá? E vamos falar isso aqui agora, mas nós vamos entrar no livro de Juízes aí, no livro dos reis, no Samuel. Nossa, isso aqui fica só na boca. Ó, não vou servir a nenhum Deus. Deus não deixa comigo. Não vou servir mais nada. Só Deus do céu. É, a gente fala assim. Até que a gente tenha algum ganho seguindo outra coisa. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive os amorreus, os moradores da terra. Nós também serviremos ao Senhor, por ele é nosso Deus. Então Josué, o Senhor expulsou, isso mesmo. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é o Deus santo, o Deus zeloso. Ele não perdoará as vossas rebeldias, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirem a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de os ter feito bem. Percebe que é sempre uma narrativa de que Deus é bom, Deus vai nos fazer vencer, mas que se você o abandonar, ele vai vir te amassar. A ideia Deus do Antigo Testamento, eu tenho a maior dificuldade de aceitar. Irmão Gerson, tá? Eu tenho a maior dificuldade de aceitar essa ideia desse Deus que é vingativo, Deus de guerra, Deus que manda amassar todo mundo. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essa ideia de Deus aqui. Para mim, a ideia de Deus que serve para mim, tá? Irmão Gerson, tá? É meu ponto de vista. A ideia de Deus que serve para mim é a ideia de Deus de Jesus Cristo. Aquela ideia lá é a que serve para mim. Um Deus que é amor, misericórdia e justiça. Um Deus que estende a mão. Um Deus que está apto a abrir os portões da sua igreja e receber as pessoas. Trabalhar com criança, com idosos, com minorias. Se dar bem com todo mundo, com todos. De olhar para o planeta Terra e falar: nós somos todos irmãos. Não é sair por aí amassando ninguém, não. Essa para mim é a melhor ideia de Deus. A ideia é Deus de Jesus Cristo. Essa para mim é a melhor ideia. Mas é o meu ponto de vista, tá? No caso aqui, eles estão reforçando o tempo todo. Não pode seguir outras coisas. Tem que seguir o que a gente estabeleceu que tem que seguir. Tá? O tempo inteiro é isso. Moisés foi o tempo inteiro. O Josué está finalizando a vida aqui, renovando de novo. Não pode seguir outras divindades. Tem que seguir só o Deus YHWH. Não sei falar o nome, então eu falo YHWH. Yahvé? Não sei. Jeová? Não sei. Javé, Yahvé, Yahu, né? Geralmente nas Bíblias vem o Senhor, Lorde, né? É isso. Mas disse o povo a Josué: não, antes o Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Respondeu: somos testemunhas, tá? Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que está no meio de vós. Ele sabe, não é bobo. Ele sabe que o pessoal tem lá o ventilador rosa, o Deus da refrescância. Ele sabe disso, né? Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. Tá cheio de ídolos lá escondidos. Pensa assim, 1 milhão de humanos. Quantos desse 1 milhão de humanos realmente estão com o coração voltado para o YHWH? Cada um tem lá o seu ídolo. Eu tenho aqui o meu ídolo, que é o amêndoas almendas capilar. Nossa, esse aqui é bom para os meus cabelos. Esse tem me ajudado. Eu tenho lá a divindade, que é o livrinho das formas brilhantes. Este aqui me mostrou a realidade. Então, assim, não pode. Você tem que adorar só o Deus YHWH. O marketing aqui é impressionante, tá? A pressão psicológica que foi lançada em cima do povo. Mas apesar de tudo isso, vai ter tretas até o fim, tá? Até o exílio na Babilônia. O negócio vai ficar feio aí. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz.
Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos e lei. Já tinha os estatutos e lei. Provavelmente ele está reforçando aqui, tá? Já tinha aí as leis que foram estabelecidas por Moisés aí. Aqui ele reforça de novo, fizeram uma nova aliança, de novo, sempre fazendo e refazendo as alianças, sempre passando os estatutos e as leis para o povo. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Qual livro? A Bíblia? Um outro livro? Um pergaminho? Tá? É isso. A gente tem que entender se essa lei é essa lei que está aqui no livro de Josué, se é a lei de Moisés, se é outra lei, se é um reforço da lei, se é um artigo, né? Lei, número, tal, artigo, sei lá das quantas, né? Então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Disse Josué ao povo: vede, esta pedra nos será por testemunho. Eles pegam uma pedra como que seja um marco, né? Você olha para a pedra, você sabe que aquela pedra tem um significado, né? Um símbolo, um símbolo. A gente gosta muito dessas coisas aí. Disse Josué a todo o povo: vê que esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, será por testemunho contra vós, para que não mintas ao Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Uma pedra não tem como ouvir, tá, gente? Presta atenção nisso. A pedra, um objeto, esse objeto, não tem como me ouvir, a não ser que fosse um gravador, né? Isso é um testemunho. Aquilo ficou como uma marca, um marco, né? Um emblema, um símbolo, né? Ó, essa pedra simboliza dureza, né? Resistência, algo resistente, né? As pirâmides estão aí até hoje, né? Feitas de pedra. Então coloca uma pedra, essa pedra ouviu o nosso testemunho, então vai ficar aqui, vai ficar para sempre, né? Para comprovar que foi feita uma aliança aqui entre nós aqui. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Percebe que não foi o Josué que escreveu o livro? Josué não teria como escrever que depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Alguém escreveu e atribuiu a Josué. Era normal fazer isso, tá? Tanto é que se tem umas questões muito interessantes sobre o nome das pessoas que escreveram os 4 evangelhos, tá? É muito interessante, tá? Porque eu escrevo algo sobre alguém, ou sobre a Bíblia, ou sobre um rei, e eu vou atribuir àquela pessoa que eu estou escrevendo, né? Então, Moisés escreveu 5 livros. Moisés não estava lá quando o início do Big Bang, né? Big Bang, a expansão, a criação, né? Deus disse que haja luz. Percebe como que tá muito amarrado, né? A expansão, criação, expansão, que haja luz. Moisés não estava lá, mas foi escrito que Moisés escreveu. Foi idealizado que Moisés escreveu os 5 primeiros livros e tal, né? Então, como Josué escreveu o livro, sendo que ele morreu, e ele está dizendo assim: depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. É atribuído a Josué, mas outra pessoa, um escriba, um grupo, um sacerdote, um grupo de sacerdotes, né? Um grupo de pesquisadores, né? Escreveram, né? E é atribuído a Josué. Geralmente tinha alguém que escrevia as histórias, as narrativas e tal, né? Para dar continuidade aí nas escrituras, nas narrativas, para que não se perdesse, né? Sepultaram-no no território de sua herança em Timat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda viviam muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, comprada pelos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Lembra disso? Ele compra um terreno lá e tal, né, para poder fazer um cemitério. O Abraão compra lá, né, uma caverna, né, e tal, para fazer o sepultamento de Sara, né, por 100 peças de prata. Esta terra veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tem sido dada a Finéias, seu filho. Então morreu Josué, morreu
o Eleazar, os ossos de José foram enterrados. E aqui a gente termina as narrativas de um povo que passou por tudo isso aí e está se preparando para se organizar como uma monarquia mais para frente, tá? Nós vamos ter o período dos juízes aí, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então nós encerramos hoje aqui, né? Encerrado, vou colocar aqui ó, no caderno as narrativas do livro de Josué, a saga de Josué. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, sua vida, você que está conosco, você que tem um carinho com a nossa obra, com a nossa missão, você que está se inscrevendo, tá? Só tenho que agradecer, que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este livro sagrado, que nós possamos ser gratos por mais um dia de vida. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Obrigado por tudo. Um abraço especial para o irmão Charles, a Grace, a Jamily, a Alana, a menina morena, que eu esqueci o nome, nossa, e o Lorenzo. Nossa, vai ficar bolado que eu esqueci o nome dela. Deus abençoe vocês. O Charles está pegando a BR-040, saindo de Juiz de Fora para Brumadinho. Que Deus abençoe vocês aí nesse trajeto para casa. Mandar um abraço especial também tia Simone, Alexandre de Oliveira. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Patrícia, Fabrícia, Jane e Natália, minhas irmãs. E meu irmão Edson, que Deus abençoe. Mamãe, Dona Fátima, Suadão, Dona Graça, minha sogra. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.